Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela de Sociologia do J Explica para mais uma aula. Hoje é a nossa aula de número 11 sobre o tema violência e antes da gente começar, eu já vou deixar de dica para você se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, além de na descrição ter um link para o grupo do Telegram, onde você vai poder acessar todas as apostilas, inclusive a da aula de hoje que está nota 10, na verdade nota 11, que hoje é a aula número 11. O tema de hoje então é violência e eu trago pra gente uma frase de Jean-Paul Sartre, que é: a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. E aí, pessoal, eu quero, antes da gente começar a introduzir, falar, né, o que é violência e tudo mais, introduzir o assunto de que a violência é uma coisa que tá no nosso cotidiano, que ela tá no nosso dia a dia, porque a gente sempre está exposta, né, ou exposto à violência, seja ela física, psicológica ou moral. Ou seja, todo dia a gente vê nos meios de comunicação, nas séries, nos filmes, de forma direta ou indireta, a violência. Pensar na violência, ela vai requerer da gente hoje ultrapassar qualquer tipo de pensamento banal e do senso comum. Então a gente vai ter que ultrapassar as barreiras da banalização e do senso comum, porque a violência, ela às vezes está no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Então o ideal para a gente analisar o tema é sempre com um olhar objetivo, um olhar sociológico, e o nosso objeto de estudo é a violência. Tá bom, beleza, falado isso, o que é violência? A gente tem que começar falando que não tem uma única definição do que seria violência dentro da sociologia, porque vai depender de como o autor vai abordar esse tema. Então a gente não tem uma definição fechada, mas sempre aberta ao debate e à reflexão crítica, tudo bem? Então, de uma maneira bem geral, em linhas bem gerais, né, dentro da literatura sociológica, a gente pode falar que violência é a noção, né, da constituição de uma ação que causa alguma forma de dano a outro ser humano, seja de forma direta ou de forma indireta. Então, de um lado, aqui a gente tem a pessoa que foi afetada de forma física, psicológica ou moral pelas ações de alguém que está do outro lado. Então, outra definição para ficar assim um pouquinho melhor é a ação ou ameaça de uma pessoa ou de um grupo contra uma ou mais pessoas, a fim de causar um dano, que pode ser direto, indireto ou simbólico. Resumindo, a gente pode entender a violência como tudo que não é desejado pelo outro e que é imposto pela força concreta ou pela força simbólica. E aí, pessoal, vamos pensar um pouquinho o que seria, né, aí a violência direta. Porque, que nem quando eu falo que a violência pode ser física, psicológica ou moral, tá, mas de forma direta ou indireta? Então, quando a gente fala de direta, a gente tá falando da violência que atinge imediatamente a outra pessoa, a pessoa que sofre isso. Existe aí um prejuízo, né, da pessoa ou do grupo que foi alvo da violência. Já a violência indireta, ela vai ocorrer por meio da alteração do ambiente onde a pessoa ou o grupo tá, ou quando eles se retiram, e aí destrói ou danifica os seus recursos materiais. Também há, obviamente, um prejuízo da pessoa ou do grupo que foi alvo da violência. E por fim, a gente tem a violência simbólica. Ela não causa morte física. Ela vai atacar as crenças, a cultura e até a identidade das vítimas. Tudo bem? Então, além, né, da violência poder ser direta para a pessoa ou indireta, que é uma forma mais sutil, até simbólica, não atacando o físico e sim as ideias, a gente também tem outros tipos de violência, dos quais eu vou destacar a violência física, a violência moral e a violência psicológica. Lembrando que a violência física é a ação ou omissão que coloca em risco ou cause dano à integridade física de uma pessoa. Já quando a gente fala da violência moral, a gente está falando de ações que são destinadas a caluniar, a difamar, a injuriar a honra ou até a reputação da outra pessoa. E quando a gente fala de violência psicológica, a gente está falando da ação ou da omissão que é destinada a degradar ou controlar as ações, ou o comportamento, ou as crenças, ou a decisão, ou as decisões de outra pessoa, por meio do quê? De intimidar, de manipular, de ameaçar direto ou indiretamente, de humilhar, de isolar, ou qualquer outra conduta que vai implicar um prejuízo à saúde psicológica, a confiança daquela pessoa, o desenvolvimento pessoal dela. Quero fazer um parênteses também para a violência sexual, que é uma subdivisão da violência física, que a ação sexual é quando a outra pessoa ela é obrigada a manter o contato sexual, seja ele físico ou verbal,
com outra pessoa, né? Ou participar de relações sexuais que usem força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça, qualquer tipo de mecanismo que vai anular o limite ou a vontade pessoal do outro, tá? É muito importante a gente falar em tempos de violência sobre isso também, porque quando a gente fala de violência à mulher, geralmente a gente vai falar da violência física e da violência sexual. Tem um tipo de divisão que foi colocada por um autor mais recentemente, que são os tipos de violência e as suas interações. A gente vai ver um quadro aí, que é um triângulo, né, da violência, onde a gente tem a violência direta, mas aí a gente tem a violência estrutural e a violência cultural também, onde a violência direta é aquilo, o homicídio, o estupro, o roubo, o sequestro, aquilo que é diretamente. Já o estrutural está na estrutura da sociedade, ou seja, são as privações, a discriminação, são os cidadãos de segunda classe, né, que estão rebaixados, até a alienação e exploração se encaixa na violência estrutural. E aí, por fim, a violência cultural, que é o quê? O etnocentrismo, o nacionalismo, o racismo, o elitismo, o machismo, o sexismo também. Então a gente vai encontrar nessa definição de triângulo da violência que a violência ela pode começar em qualquer dessas pontas do triângulo. E quando ela começa nessa ponta, ela pode facilmente ir para as outras pontas do triângulo. Então, com a estrutura violência que é institucionalizada, né, é colocada como normal, como ok na estrutura da sociedade, e também a cultura violenta que a gente já internalizou e acha normal, a violência direta ela também tende a se tornar uma coisa normal, né? Como uma coisa ok de estar na sociedade. Por quê, gente? Eu falei isso no início e volto a repetir. Temos que olhar com um olhar, entre aspas aqui, de estranhamento, né? A gente tem que desnaturalizar o nosso olhar para poder pegar aquilo que talvez seja, entre aspas, normal pra gente, né, no dia a dia, porque a gente vê em séries, né, vê em jogos, vê aí nos meios de comunicação e não é ok. Tudo bem? Última coisa que eu queria falar é que a OMS, em 2002, num relatório, também definiu o que seria violência. E segundo a OMS, a violência ela pode ser definida como uso intencional da força física ou do poder contra si mesmo, contra outra pessoa, um grupo ou uma comunidade. O uso dessa força ela pode ser real, que é quando chega às vias de fato e tem um dano, ou ela pode ser uma ameaça, quando ela representa só uma alta probabilidade de causar um dano, seja ele psicológico, seja ele uma lesão, seja um problema no desenvolvimento da pessoa ou até a morte, tá? Então é quando começa ali com uma alta probabilidade, mas nem sempre chega a se concretizar, tudo bem? Eu gostaria de deixar também essa explicação. Beleza, aí tem uma pergunta pra vocês, e quem comete esses atos sempre são pessoas para pessoas? Não, nem sempre, porque a violência ela pode ser desempenhada também por organizações, por grupos organizados ou não, né? A gente também tem atos violentos que nem sempre são dirigidos às pessoas, e sim dirigidos às propriedades. E também a gente tem as violências que nem sempre é contra a pessoa, mas pode ser um povo, uma religião ou uma cultura. Então a gente tem violência contra um povo, uma religião ou cultura, que é quando a violência ela vai se dirigir aos símbolos daquela religião, daquela cultura ou daquele povo, que, por exemplo, quando um terreno de Umbanda ou Candomblé ou de matriz africana é vandalizado. A gente também tem a violência de grupo, né, que é contra propriedades para causar danos e causar consequências, causar barulho, como incendiar um ônibus. Eu ia falar incendiar um busão, né, mas ia ficar feio para mim. E também a gente tem a violência organizada. Parênteses. Organizado não quer dizer que tá todo mundo ali organizado, e sim organizado derivando da palavra organização. Pode ser uma organização organizada, como o Estado, ou pode ser uma organização não organizada, como as milícias. Então, pode ser um dos dois. Essa violência pode vir do Estado. E aí a charge que vocês estão vendo é de como o sistema de saúde, ele como pode dizer, é ótimo no papel, mas infelizmente, por causa da corrupção, ele acaba não atendendo a população da maneira devida. Então, por último, pessoal, a violência é um ato que tem que ser repudiado em todo tipo de manifestação, desde quando você obriga uma criança a fazer o que ela não quer, até a arma do policial que mata a população jovem e negra das periferias. Então, todas as formas devem ser repudiadas. Então, cabe aqui a sociologia, a gente, a desnaturalizar esse olhar para poder combater esses atos.
Beleza, pessoal? Hoje a gente não termina com o meu unicórnio, né? Que eu sempre coloco, porque não é um assunto feliz, é um assunto triste. Muitas pessoas sofrem com a violência, seja ela da forma estrutural, seja ela da forma cultural. Então, hoje é um dia mais triste. Então, chega de violência. Mas é só o falar, é agir, é exercer a nossa cidadania para que a violência, de fato, chegue a um fim. Muito obrigada por ter acompanhado aqui e até a próxima!